Se você não está por dentro do que está acontecendo com a inteligência artificial, certamente você está para trás, sejam nos processos da sua empresa ou na vida pessoal, no qual você pode automatizar muitas tarefas. E neste vídeo eu vou responder a seguinte pergunta: o que esperar da inteligência artificial em 2024? Meu nome é Felipe Correia e aqui nesse canal eu falo sobre tecnologia, inteligência artificial e gestão de projetos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e bate no sininho para receber as notificações. E sem mais delongas, o que esperar da inteligência artificial para 2024? Eu estou fazendo esse vídeo logo no começo do ano por algumas razões. A primeira delas é que se você não está antenado com as novidades de inteligência artificial, eu vou compartilhar aqui com vocês. O outro motivo é para podermos comparar lá no final do ano o que evoluiu, o que nós acertamos dessas previsões e o que nós erramos. Sem querer usar bola de cristal, mas provavelmente pelo menos uma delas nós vamos acertar aqui. E o outro motivo é que inteligência artificial abre grandes oportunidades, mas também temos que ter um bom cuidado, temos que prestar muita atenção. Afinal de contas, pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E para começar, eu quero compartilhar um tweet feito pelo Jim Fan, ele que é doutor e pesquisador pela Universidade de Stanford, nesta área de robótica, inteligência artificial, e ele comentou, postou esse tweet falando feliz ano novo e 2024 será épico. Estamos percorrendo uma parte vertical da curva exponencial, onde ele coloca aqui o tempo e o progresso humano. E essa curva é exponencial, e segundo ele, nós estamos apenas no começo. É claro que esse tweet é uma certa brincadeira aqui, mas ele liga um alerta também de que muitas coisas estão acontecendo nessa área de tecnologia e inteligência artificial e talvez nós tenhamos que abrir os nossos olhos. Afinal de contas, qualquer tipo de novidade poderá ser um diferencial para quem está na área ou ainda para quem já trabalha numa empresa ser um diferencial em seus produtos e serviços. Tá, mas dado isso, quais são os tópicos que devemos ficar de olho agora em 2024? Então vamos lá. A primeira coisa que eu coloco aqui são os assistentes virtuais de inteligência artificial. E por que eu digo isso? Eu acho que com a evolução do ChatGPT, versão 5, talvez a ser lançada durante esse ano, ou outras versões, o Bard da empresa Google evoluindo para uma versão paga, o Gemini, existem outras sugestões de inteligência artificial que podem se adaptar e automatizar algumas tarefas humanas. Como eu disse, não somente chatbots ou robôs para responder suas perguntas, mas que eles sejam cada vez mais treinados para executar tarefas humanas do dia a dia, que eles possam entender o jeito que você trabalha, o jeito que você estuda e auxiliar em alguns processos. Com os sistemas treinados do jeito que você fala, exatamente o que você consome, tendo alguns acessos que você permitir, algumas das tarefas rotineiras poderão ser realizadas todas por robôs. Então, por exemplo, desde que você dê acesso, essas inteligências artificiais conseguirão acessar o seu calendário para agendar uma reunião, entender a recepção de um e-mail e poder fazer algum filtro específico. Por exemplo, se você receber um e-mail de uma pessoa X que tenha um arquivo, esse arquivo que ele seja colocado numa pasta para você ler depois e tomar alguma atitude. E ao final do dia, que todos os arquivos dessa pasta você receba um e-mail com um resumo de todos eles. Então, tarefas encadeadas nas quais você poderá automatizar algumas tarefas, eu entendo que isso vai acontecer cada vez mais durante este ano de 2024. Ao invés de você ter contato dessas ferramentas uma a uma, você terá contato apenas com o seu assistente. Pedirá para agendar uma reunião, pedirá para entrar em contato com alguém, pedirá para agendar um voo ou mesmo um hotel. E isso irá facilitar bastante, independente de onde você estiver. É como se fosse realmente um assistente que está disponível para você 24 horas e ele irá buscar as melhores práticas e as melhores coisas na internet, conhecendo exatamente o seu jeito, aquilo que você precisa, tendo uma experiência diferenciada. O segundo tópico são vídeos criados por inteligência artificial. Durante o último ano de 2023, nós já tivemos uma grande evolução relacionados a vídeos que permitiam essa movimentação até de fotos e tornando isso vídeos mais realistas para que nós possamos automatizar alguns processos. Hoje ainda estamos muito longe de fazermos um vídeo, um longa-metragem totalmente por inteligência artificial. A maioria dos modelos, como o Leonardo AI, na função Motion, consegue transformar fotos em pequenos vídeos de 4 segundos. Mas na minha percepção, durante esse ano de 2024,
com a evolução cada vez mais da tecnologia, nós iremos conseguir fazer vídeos um pouco maiores. Eu entendo que ainda não seremos capazes de, no final de 2024, através de um prompt, de uma linha de comando, gerar um vídeo extremamente longo e perfeito, mas com certeza, mais do que 4 segundos nós vamos conseguir sim. E outro exemplo é o tweet da Justine Moore, que fala sobre a evolução da inteligência artificial relacionada a vídeos durante o ano de 2023. Se você observar nessa linha do tempo dividida por trimestres, começamos o ano de 2023 com algumas novidades, fomos evoluindo até uma grande explosão de novidades no último trimestre. E perceba a grande quantidade de empresas que entraram para essa discussão de vídeos, papers aparecendo, como eu mencionei do Leonardo AI, que é capaz de transformar uma foto em movimentação de vídeo por 4 segundos nesse momento, mas eu entendo que durante esse ano de 2024 muita coisa vai acontecer e seremos capazes de vídeos ainda maiores. O terceiro ponto que eu menciono aqui é a inteligência artificial na educação. Bem ou mal, o modelo de educação que nós conhecemos hoje é basicamente o mesmo há décadas, para não dizer século, que é o aluno vai até um lugar, vai até a escola, vai até uma faculdade, senta na sala de aula e observa o professor passando o seu conhecimento. É claro que tem estilos de passar o conhecimento de professores, dinâmicas, isso nós já sabemos, mas basicamente este é o único modelo. O modelo em que o professor entende que aquela é a melhor metodologia e todos os alunos que estão ali vão aprender todos do mesmo jeito. Nós sabemos que não é exatamente assim. Tem pessoas que aprendem melhor de maneira visual, tem pessoas que aprendem lendo coisas, ouvindo coisas, cada um aprende de um jeito. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito visual. Adoro post-its, desenhos, eu vivo rabiscando aqui até para fazer os scripts desses vídeos. E nem todo mundo aprende da mesma maneira. E é aí que entra a inteligência artificial. Ter um tutor da inteligência artificial, um tutor que entenda a melhor maneira que você aprende, seja capaz de fazer um diagnóstico, se você aprende de maneira mais visual, se você precisa de mais vídeos, podcasts, enfim, como ele consegue potencializar o seu nível de estudos e até na quantidade de tempo e matéria que você precisa ter. Talvez um tutor feito por inteligência artificial possa ser uma nova maneira de aprendizado. E até para ilustrar isso, como grandes influenciadores dessa área de tecnologia pensam mais ou menos na mesma linha, eu trouxe aqui o blog do Bill Gates. Ele sempre escreve coisas relacionadas à tecnologia. Eu coloquei a tradução em português, então talvez tenha alguma diferença aí no entendimento, no sentido das palavras, mas vai dar para entender aqui. O caminho a seguir atinge um ponto de viragem, que seria um turning point, um ponto de virada para 2024. Isso é o que diz um dos artigos de Bill Gates. Mas por que eu estou mostrando isso? Eu vou deixar o artigo na descrição aqui desse vídeo, se você quiser ler. Originalmente ele está em inglês, mas o mais importante é um dos pontos que ele menciona aqui. Veja que, segundo ele, abre aspas, a IA pode trazer tutores personalizados para cada aluno. As ferramentas educacionais de IA estão sendo testadas hoje, são alucinantes, porque são adaptadas para cada aluno individualmente, que foi o que nós falamos. Alguns deles, e aqui ele dá o nome de 2 delas, já são notáveis e irão melhorar nos próximos anos. Uma das coisas que mais me entusiasma, no caso do Bill Gates, é nesse tipo de tecnologia, é a possibilidade de localizá-la para todos os alunos, essa distribuição em massa. E no caso do exemplo dele, independente de onde vivam. Por exemplo, uma equipe que trabalha em Nairobi, no Quênia, está trabalhando num tutor baseado em IA. E isso poderá entrar no currículo daquele país. Veja aqui de novo, eu mencionei sobre o bem e sobre o mal da inteligência artificial. Olhando aqui pelo lado da tecnologia em si, isso é fenomenal. Nós podemos levar tutores personalizados para as mais diversas regiões, mas por outro lado também, todo modelo de inteligência artificial ele precisa ser treinado com algum tipo de informação e o ponto de alerta que fica aí é quais são esses modelos, quem vai treinar isso e qual é o tipo de conhecimento a ser passado. O quarto ponto é a inteligência artificial na área de saúde. Então nós podemos ter uma evolução enorme nessa parte de saúde, na parte de diagnóstico, análise de dados, busca por remédios, novas pesquisas, buscas por novas vacinas. Isso abre um leque muito grande. Imaginem médicos tendo a capacidade de analisar melhor os seus exames, cruzando isso com base de dados, de cura, de comportamentos das pessoas, quais foram as reações possíveis. Antes isso era feito basicamente olhando alguns prontuários e buscando através de papers.
Mas imagine que agora bases de dados poderão ser analisadas e encontrar melhores caminhos em questão de pouco tempo. Isso irá facilitar e provavelmente irá auxiliar muita gente. A questão também da análise de imagens, no diagnóstico de doenças, isso também irá facilitar, tentando identificar o que é uma doença mais grave, uma doença mais simples, qual é o tipo de medicamento a ser aplicado. Isso vai dar um grande ganho e possivelmente irá salvar muitas vidas. E aí, tá gostando desse vídeo? Neste ano de 2024, eu estou investindo um tempo na área de membros aqui do canal. E lá você irá encontrar assuntos mais detalhados, tutoriais, aulas para que você se torne um profissional especializado, principalmente nas áreas de gestão, de projetos, inovação e na área de inteligência artificial. Se estes assuntos te interessam, dê uma olhada nos nossos planos. Te espero na área de membros. O próximo item são jogos virtuais. E existem algumas linhas de pesquisa relacionadas a esta área, até porque muito da inteligência artificial está relacionado ao processamento de computadores, utilização de placas de vídeo, e isso está evoluindo cada vez mais. Uma das coisas que prometem bastante para esse ano são os jogos NPC. Não é esse NPC que você está pensando aí, não. Jogos NPCs é no caso de você ter uma experiência única, ou seja, você caminhar durante o jogo, encontrar alguns personagens e ele poder dar respostas diferentes. Ou seja, a cada vez que você entra no jogo, possivelmente terão caminhos diferentes, novidades e informações diferentes, tornando essa experiência única, bem diferente daqueles jogos padrões onde todo mundo já sabia o que iria acontecer. Isso possivelmente vai trazer mais dinamismo aos jogos, irão trazer finais diferentes, caminhos diferentes, e isso vai deixar a indústria do jogo cada vez mais interessante. Mas não somente o jogo em si, provavelmente a produção de games vai se tornar mais fácil. Isso mesmo, você aí do outro lado será capaz de montar os seus próprios jogos, muitos deles até pedindo ajuda à inteligência artificial, criando personagens, desenhos gráficos. Isso vai facilitar e divulgar ainda mais esse conhecimento relacionado a jogos. Mas, de novo, olhando pelo outro lado, provavelmente nós seremos inundados de jogos porcaria por aí, onde as pessoas simplesmente vão fazer qualquer coisa e jogar na internet, e a gente vai ser inundado por esse tipo de jogo. Mas, obviamente, muita coisa pode evoluir. Esse conhecimento, estando mais democratizado, certamente irá dar chance e oportunidade para os programadores de plantão ou pessoas muito criativas que devem criar jogos muito bons. Um outro ponto são os influencers criados por inteligência artificial. Isso parece assustador, mas já existem influenciadores nas diversas redes 100% criados por inteligência artificial. Eu vou deixar aqui na tela uma dessas influenciadoras onde todas as imagens são feitas 100% por inteligência artificial. E olha o realismo desse negócio. Se cada vez mais nós tivermos algoritmos e programas cada vez mais treinados para imagens cada vez mais realistas, provavelmente esse tipo de influencer de inteligência artificial irá aparecer cada vez mais, o que leva a gente a tomar um certo cuidado. Vai saber o que esse tipo de pessoa não vai querer fazer ou influenciar algumas pessoas, e o realismo, que na verdade é bem legal, pode trazer um outro lado também não tão legal assim. Outro ponto é relacionado à robótica, relacionado a carros autônomos, carros com inteligência artificial. Cada vez mais nós estamos vendo empresas se dedicando a esse tipo de conhecimento. Então existem grandes players estudando e entrando nessa área de robótica, de auxiliar as pessoas no dia a dia com trabalhos manuais, com trabalhos do dia a dia como auxiliar nos serviços domésticos ou mesmo na área de carros. Então nós teremos provavelmente cada vez mais empresas e novidades nessa área. Por um lado positivo, para quem gosta de gerenciamento de projetos e inovação, é uma baita oportunidade, porque certamente as empresas desenvolverão mais produtos e serviços relacionados a esse tipo de tecnologia. Por isso que conhecer a inteligência artificial faz sentido até se você quiser trabalhar numa área de gestão, por exemplo. Ah, agora eu entendi! E um outro ponto que não dá para deixar de falar aqui são as eleições nos Estados Unidos. Pô, Felipe, por que você está falando isso? Esse aqui não é nenhum canal de política? Não é. Mas os Estados Unidos, eles têm um grande peso na economia global. Isso todo mundo já sabe. E nós passaremos, talvez, por uma eleição onde teremos essa explosão da inteligência artificial.
Na outra eleição dos Estados Unidos, nós não tínhamos essa grande quantidade de ferramentas disponíveis para todos, para geração de imagem, geração de deepfake, ou seja, aqueles vídeos onde são produzidos mensagens onde na verdade não foram, né? São falsas. Tomar muito cuidado com isso, sempre validar as informações e como os Estados Unidos, talvez aí como a maior economia do mundo, serão afetadas com a primeira eleição com a inteligência artificial no ramo em que nós estamos. E isso será um grande teste, afinal de contas, outros países também passarão por eleições, também com essa evolução da inteligência artificial, como é que isso evolui, qual é o tipo de restrição, haverá restrição, como que isso vai funcionar. Nós temos que ficar de olho, afinal de contas, durante essas eleições nos Estados Unidos, muita coisa pode acontecer. Se aquele óculos de realidade virtual não parecia tão útil há alguns anos, talvez esse seja o ano dos óculos de realidade virtual. Com a inteligência artificial evoluindo, trazendo experiências mais customizadas para as pessoas, é bem provável que nós tenhamos o renascimento dos óculos de realidade virtual. Até porque grandes empresas já estão trabalhando com relação a isso e aqueles grandes óculos que nós conhecemos, na verdade eles estão diminuindo cada vez mais para trazer uma certa experiência para todo mundo. Será que isso algum dia vai se tornar mais popular? As pessoas irão conseguir utilizar esse tipo de gadget, esse tipo de acessório para auxiliar o seu trabalho ou no dia a dia? Muitos e muitos acessórios estão aparecendo. Eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o AI Pin. Eu vou deixar o link aqui em cima, se você quiser ver. É claro que é só um acessório, ele está longe de substituir qualquer coisa, possui aí seus defeitos, mas em março de 2024 serão lançadas e distribuídas as primeiras versões. Quais serão os impactos disso no trabalho, no dia a dia? Vai ajudar? Vai sumir? Quais são os próximos acessórios que irão aparecer? Isso é o que nós vamos descobrir durante esse ano de 2024. E o último ponto que eu quero trazer aqui é a questão de direitos autorais. Recentemente, o Wall Street Journal dos Estados Unidos fez uma denúncia falando que o ChatGPT estava roubando alguns textos do Wall Street para poder dar para as pessoas, questão aí de direitos autorais. Bom, isso gerou uma certa discussão, mas independente disso, certamente isso será um tema que irá aparecer. Para escritores, como que isso será feito? Será que existirá uma legislação? Será que esse negócio vai começar a evoluir cada vez mais? O que eu posso dizer é que, independente da sua função, se você é um escritor, trabalha com marketing, trabalha nos processos dentro da sua empresa, entender inteligência artificial faz todo sentido e pode gerar novas oportunidades para você aí dentro. Eu vou deixar aqui, inclusive, uma playlist. Se você quiser saber um pouco mais de outras aplicações de inteligência artificial, principalmente na área de gerenciamento de projetos, corre lá, tem muita coisa boa para acontecer por aí.